Aleluia. Louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Amém, irmãos? Abre a Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Amém? Você acende lá para nós? Acende lá para nós? Tá bom, obrigado, viu? Nem precisaria de microfone, mas é porque como está transmitindo. Isso, é o segundo. Isso. Mas como está transmitindo ao vivo, eu preciso ficar com o microfone aqui. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o princípio da semeadura. Amém? Gálatas, capítulo 6. Versículo 7 até o 9 nós vamos ler. Amém? Esperar o pessoal sentar aí. Em nome de Jesus. E o texto diz assim, ó, Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Eu quero ler com você em outra tradução aqui, na tradução NVT. Essa que eu li foi a King James. Quero ler com você aqui na NVT, nova versão transformada. Deixa eu abrir ela aqui para a gente ler. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Bora lá. Versículo 7 diz assim: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos
de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Essa aí é a outra tradução lá. Acho que não tem ninguém mexendo lá no negócio. O que eu quero falar com você hoje é sobre o princípio da semeadura. Gente, durante muito tempo, quando a gente fala sobre princípio de semeadura, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Plantar para colher, sim. O pastor Ângelo, o quê? Oferta, o que mais? Sacrifício, dinheiro. Na maioria das vezes, quando a gente fala sobre semeadura, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente isso. Agora é hora dos dízimos e ofertas, que é hora de semear. Mas o que a gente precisa entender é que semeadura também é finanças, mas não é somente finanças. E é justamente aí que muitas vezes a gente peca. Por que a gente peca? Porque pela gente, Ramiro, ter um entendimento limitado de que semear é somente finanças, eu achando, na minha concepção, que eu trazendo o meu dízimo, a minha oferta, a minha primícia a Deus, Ele vai me isentar de todas as outras coisas que eu estou semeando, mas que não são favoráveis a Ele. Porque na minha cabeça eu acho que a única coisa que fala sobre semeadura é finanças. E não é só sobre isso. Às vezes as pessoas falam, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Tá, dízimos e ofertas é um tipo de semente, um tipo de semeadura. Mas e a conduta diária? Como que está a conduta diária? Como que está a conduta com o teu vizinho? Agora eu vou falar uma coisa muito louca, né? Como que está a conduta com o seu corpo físico? Eu ouvi uma palavra essa semana e o pastor disse assim, a gente tem uma pessoa na igreja que ele tem o corpo todo fitness, que é o Richard. Quando tira a camisa, tá cheio de gominho, né? E aí o cara, ele almoça alface e o restante do dia vive de osmose. Só que, em todo esse cuidado, ele tá certo, sim ou não? Tá certo, tá cuidando do corpo. Só que a última vez que esse cara orou faz 6 meses. Ele tá certo? Não, ele até tá certo. Ele só tá desequilibrado. Aí a gente tem um outro irmão na igreja. Canela de fogo. Meu Deus, é aquele cara que quando levanta a mão, Deus brada na terra. O cara vive de oração, o cara vive de leitura da palavra, com a cabeça nos estudos da palavra, mas o cara vive comendo gordura saturada. E lanche, e pizza, e pastel, e vai daqui, vai de lá, e não cuida nada do tempo do Espírito Santo. Ele está certo? Está desequilibrado. Por quê? Porque ele está semeando numa área da vida dele que é espiritual, mas não está semeando coisas boas, porque ele também está semeando coisas ruins. Mas eu estou dizendo de sementes boas. Ele está ali, a oração, meditação, indo para Deus, buscando ao Senhor, está semeando coisas boas, certo? Só que do outro lado ele está semeando coisas ruins. Por quê? Come tudo que não presta. Tudo que não presta. Então, a gente precisa entender que a nossa vida não pode ser uma vida desequilibrada, uma vida desregrada. Por quê? Porque nós estamos semeando. E essa, Ramiro, é a questão da hora do princípio da semeadura. Tudo que você faz é uma semente. Legal? Fala.
Sim. 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 É isso mesmo que você está pensando. Primeiro da fé. Primeiros da fé. Primeiro os da casa. Primeiros irmãos de fé. Da onde eu uso. Entendeu? Os faixas. Vamos deixar de ajudar outras pessoas? Não, de maneira nenhuma. Tanto que o texto é bem claro em dizer, ó. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Principalmente os da fé. Então, o primeiro lugar onde nós vamos semear socorro é na família da fé. Depois, as outras pessoas. É para semear em tudo, ajudar em tudo, mas primeiro da casa, da fé. Aquele que tem o mesmo propósito. Fechou? Parece ruindade, mas não é. Nós vamos entender melhor aqui mais para frente. Nós vamos ler aqui bastante coisa aqui, você vai entender melhor. Não, mas tá tudo certo, não tem problema. Bora para cima. Então, vocês estão conseguindo entender sobre o princípio da semeadura? Isso que eu falei é uma realidade. É preocupante, mas é importante. Entender o quê? Que tudo que eu faço é uma semente. Tudo. Tudo, irmãos, o que eu fizer durante o meu dia, tudo que você fizer durante o seu dia é uma semente. Isso é indiscutível. Se você vai prestar um serviço na casa de um cliente, como eu, vou instalar a internet na casa do cliente, a forma como eu instalar, fazer a passagem de fio, configurar um molde, dar uma explicação de como funciona ali o sistema de Wi-Fi e tal, é uma semente. A forma como eu vou fazer o detalhe para deixar, poxa, para que eu vou deixar o fio aqui mal passado se eu posso esticar ele bem bonitinho? Isso significa o quê? Semente. Tudo o que nós fazemos é uma semente. E isso precisa ficar muito bem definido dentro de mim. E em qual esfera? Todas. Todas as esferas da nossa vida, o que nós fizermos, nós estaremos semeando. A semeadura, além dela ser um princípio, ela também é uma lei. Amém? E aí eu tenho um negocinho bem legal aqui, uma curiosidade para nós. O princípio da semeadura na Bíblia, ou muitas vezes as pessoas dizem a lei da semeadura, certo? E colheita, é um princípio espiritual e prático que afirma que as ações, e o que são ações, palavras e escolhas de uma pessoa são uma semente. Então, ou seja, ações, palavras e escolhas. Vamos repetir? Ações, palavras e escolhas. Todas essas três coisas são sementes. E inevitavelmente, gente, vai gerar consequência. Ou, com base naquilo que nós estamos falando, vai gerar uma colheita. E essa colheita, ela vai ser proporcional. Ao quê? A uma área física, a uma área emocional, a uma área financeira, uma área sentimental, uma área espiritual. Tudo que nós fazemos vai gerar consequências em todas as áreas da nossa vida, resumidamente. Então, ações, palavras e escolhas vão gerar uma colheita em todas as áreas, físicas, emocional, financeira, espiritual, sentimental, finanças, tudo. O que nós fazemos afeta todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós temos que tomar, gente, muito cuidado com aquilo que nós vamos fazer
né, das sementes que Deus tem nos dado. Procura para mim aí, Ramiro, quantos segundos existe em 24 horas? Se nós fôssemos dividir a quantidade de semente por horas, nós teríamos quantas sementes por dia? 24, certo? Não, por horas, 24. Se for por segundos, 86.400. Então, ou seja, todos os dias nós temos 86.400 sementes. Tá bom? Tá bom de semente? Eu sei que é mais. Gente, é muito sério, não é isso? Se nós fôssemos reduzir para 24, a gente podia dizer, poxa, só 24? Tem que semear uma coisinha por hora. Mas traduzindo isso para segundos, são 86.420, é isso? 86.400 sementes por dia. Então você entende que não falta semente para nós? Entende isso, Nath? Não falta semente para nós. Pode, às vezes, faltar na nossa concepção a semente que nós gostaríamos, certo? Mas não falta semente para nós. A questão é como que eu vou agir com tudo isso de semente que eu tenho. Com tudo isso de semente que nós temos. E a gente precisa entender que as consequências, elas são inevitáveis. Toda consequência é inevitável. Tem uma palavra que eu falo já há muito tempo, e eu descobri que não é só eu que falo isso. Tem mais pessoas que falam, que é plantar é opcional, colher é obrigatório. Então, ou seja, eu tenho 86.400 sementes. Plantar essas 86.400 sementes é opcional. De que forma? Como eu vou semear. Mas, uma vez ela semeada, colher é uma obrigação. Então eu preciso, no princípio da semeadura, saber como eu vou usar as minhas sementes. Tudo que é plantado será colhido. Exemplos, uma ação de amor, o que vai gerar para nós? Uma colheita de amor. Eu plantei amor, então eu vou colher amor. Mas e se eu plantar uma atitude, uma semente ruim, má? Eu vou colher destruição. Então, você consegue entender que é opcional o que eu vou fazer com a minha semente, mas uma vez ela saída do meu embornal e caída na terra, vai ser obrigatório aquilo que eu vou colher. Você já viu aquelas pessoas que no trânsito não dão passagem de jeito nenhum para ninguém? Ela está plantando isso. Por isso que quando às vezes ela quer entrar no trânsito, tem alguém que não deixa entrar. Por quê? Porque lá atrás a pessoa plantou isso. Alguém precisava entrar, mas alguém afobado. Cara, eu pego o trânsito todo dia, gente. Todo dia. Às vezes o trânsito está literalmente parado. Aí alguém encosta, eu fico olhando, alguém encosta o carro para entrar na rodovia porque está vindo ali do acesso. Tem gente que encosta praticamente na bunda do carro da frente para não deixar a pessoa entrar. O que isso mudou? Nada. O trânsito está andando? Não, o trânsito está parado. O que a gente mais vê no trânsito hoje é falta de gentileza. E o que mais as pessoas que não são gentis no trânsito colhem? Falta de gentileza. Então, são exemplos que às vezes a gente não para pensar, mas que são sementes, porque são ações
palavras, já esqueceram, né? Ações, palavras e escolhas. No trânsito, pastor? No trânsito. Na fila do banco? Na fila do banco. Na fila da padaria para pegar o pão? Na fila da padaria para pegar o pão. Tudo que a gente faz é uma semente. Proporções e intensidades. Ah, irmão, aí vai depender de nós. Por quê? Porque se eu semear pouco, qual que vai ser o resultado disso? Pouca colheita. Pouquinha colheita. Eu semeei pouco. Mas se eu semear com generosidade, eu vou colher com fartura. Não é isso que a palavra de Deus fala? Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 9, 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Está aparecendo 3 versículos ali, porque precisava mudar lá na opçãozinha lá embaixo. Só para não confundir a cabeça de vocês, tá? É o 9,6. Aí, ó, resolveram lá. 9,6. Então, peraí. Se eu quero colher amor em abundância, eu vou ter que plantar amor com abundância. Pastor, e se eu resolver não plantar nada? O que eu vou colher? Tempestade. A quem diz que se tu não planta nada, tu colhe tempestade. Por quê? Porque vem vento, né? Vai vir o vento aí, alguma coisa vem. A quem diz? Mas eu acredito que se eu não plantar nada, irmão, também tem um problema. Eu vou estar desperdiçando a semente que Deus me deu. Fala. Tudo, exatamente. Quando eu não quero semear, eu estou negligenciando a semente que Deus me deu. Sim. Realmente, o que a Dani está falando é, cara, tem como eu não semear? Tem, é uma escolha. A não ser que você fique dormindo. Apesar que se você semear, se você não dormir, você está semeando. Sim. Porque o que acontece? Gente, não sei se acontece com vocês. Se você passa um pouco mais do tempo de costume na cama, o que acontece? O que acontece com o corpo? Descansa. As costas dói, não é? Atrasa todas as atividades do seu dia. Você não estava acordado semeando, mas o excesso de sono, a Bíblia fala sobre isso. Que o excesso de sono, irmão, leva ao quê? A miséria e a morte. Semeou muito sono, você colheu miséria. Então tudo vai gerar em torno de semente. É isso que eu estou querendo tentar explicar para vocês. Não tem como não semear. Nós vamos semear de qualquer forma. A forma é como eu vou usar essa semente que Deus está me dando. Sim. Porque já é uma semente. Escolher o que você não... Ó, Deus te dá 24 horas do seu dia. Essas 24 horas são divididas de que formas? Que a gente fala de uma forma natural. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. Já deu quantas horas? Aí você sobrou mais quanto para dar 24? O que você faz com essas 8 horas que sobram? Você tem que saber o que você vai fazer com elas. Por quê? Porque essas 8 horas que sobrou, que foram 8 para o sono e 8 para o trabalho, vai definir muita coisa na sua vida. Vai definir muita coisa na sua família. Vai definir muita coisa no seu futuro. Eu estava vendo um cara falar, ele disse, cara, eu fui para academia agora.
com 45 anos. Eu acho que é 45, se me falar a memória. E sabe o que eu percebi? Que eu joguei anos da minha vida fora. Que eu poderia estar vivendo muito bem, sem problema. Por que eu vim para academia? Me pergunta. Aí o cara fala, por quê? Ele falou, por causa que má alimentação, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Resumidamente, eu sou um cara todo arrebentado. Porque o tempo que eu tive, as horas que eu tive para cuidar do meu corpo, eu não cuidei. Então, se eu tenho 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, as outras 8 horas, o que eu faço com elas? De atividades físicas, não vou dizer só academia. Sim. Você negligenciou a semente e colheu. Você não precisa ficar 8 horas fazendo atividade física, entende, irmão? Você pode dividir várias coisas. Agora vocês conseguem entender, se a gente batendo esse papo aqui agora, entre nós, que esse negócio de que eu não tenho tempo é uma mentira? Que a gente acreditou. O que falta para nós é boa administração das sementes que Deus nos deu. Entende? É que tem pessoa que gosta de dormir 12 horas. Né? Tem gente que se deixar dorme 24 horas. Porque ela precisa acumular sono. Tem um irmão aqui que eu gosto muito dele. Um dia ele falou para mim, ó, domingo eu não venho no culto. Ele está até acompanhando na live, ele deve estar rindo lá na casa dele agora. Ele falou, pastor, domingo eu não venho no culto. Isso era quinta-feira. Eu falei, irmão, por que você não vai vir domingo? Não, porque eu preciso descansar. Eu falei, eu não sabia que a gente acumulava sono. Você entendeu, irmão? Tem pessoa que, cara, né? Mas quanto tempo nós estamos negligenciando das sementes que Deus tem nos dado? Dessas 8 horas restantes, a gente poderia fazer o quê, irmão? Uma atividade física, um passeio, uma visita, um bate-papo, um estudo bíblico. Cara, poxa, eu queria voltar a estudar, eu posso voltar a estudar. Ah, poxa, eu queria ter um tempo lá com meu filho, eu posso ter um tempo com meu filho. A gente pode fazer tanta coisa. E aí, a maioria das vezes, sabe o que a gente faz com essas 8 horas que sobram? Senta a nossa bunda no sofá, liga a televisão, põe uma série ou mexe no celular. E mexe no celular, exatamente. Sim, não, sim, não é que não pode, pelo amor de Deus, gente. Pode, lógico que pode, deve. Né? Mas não precisa ser às 8 horas. Às 8 horas. Ó, o irmão está aqui, eu não falei que ele estava assistindo, está dando risada aqui na live aqui. Você entende, irmão? Não é que não possa, a gente precisa ter um tempo de assistir. Eu estou assistindo uma série, irmão, que eu estou ficando, muito legal a série. Né? Eu ainda não sei pronunciar inglês, mas é uma série de um médico que ele é autista. Repete? The Good Doctor. Depois procura The Good Doctor. Gente, que série bacana, é de medicina, mas eu fico, cara, eu tô aprendendo ali com aqueles negócio, cara, com aquele médico autista. Então, gente, não é que nós não devemos. Cara, a gente precisa ter um tempo para sentar na frente da TV, assistir uma coisa ou outra e tal. Mas o que a gente não pode é desperdiçar isso. Porque a intensidade daquilo que vamos colher vai depender da forma que vamos semear. Amém? O tempo de colheita, ele é imediato? Não. Nenhuma colheita é imediata, gente. A gente não pega uma semente de manga e enterra hoje
E amanhã nós vamos lá e comemos manga. A gente não vive assim. Há alguns bons anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu plantei uma mudinha, Ramiro, de manga, lá em Minas. Você acredita que eu nunca comi manga daquele lá? Mais de 20 anos. Mas isso é um propósito que eu tenho no meu coração. O dia que eu for passear em Minas de novo, eu vou lá naquela casa, porque eu sei onde ela é. Ó, tá vendo? Você vai colher uma manga logo, logo. Mas não é... vamos supor que você plantou ontem, você comeu hoje? Não. Então, nenhuma semeadura vai gerar para você uma colheita imediata. A não ser que Deus queira, né, irmão? Domingo a pastora Estela não estava aqui no culto, mas eu contei 3 proezas dela aqui. Aquelas 3 proezas que eu contei foram imediatas. A não ser que Deus queira, mas aí foi um plantio espiritual, que Deus trouxe uma resposta imediata. Você entendeu? Como Jonas. Jonas, Deus diz, vai para Nínive. Ele desce para Jope. De Jope, ele entra num navio, vai para Tarsis. No meio do trajeto, Deus falou, bichão, bora. Dá um reviravolta no mar. Jonas é jogado na água. O grande peixe come Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. É vomitado na areia e vai cumprir seu propósito, seu processo. Então tem coisas que sejam, que podem ser imediatas. Espiritualmente, sim. Da boboeira. Sim, a boboeira é a mesma coisa. Jonas estava lá no sol, pegou no sono, o que Deus fez? Nasceu uma boboeira. Bum! Aí ele falou, nossa, uma sombrinha gostosa, vou ficar aqui. No outro dia, a boboeira amanheceu seca, esturricada. Ele ficou bravo com Deus. Vai. Onde você viu isso? Deus falou assim, Jonas, foi você que plantou isso aí? Não, não foi. Vai. Então, cala a boca, Jonas. Dá um tempo, rapaz. Te apruma. Sim. Esperando isso. É isso que eu estou dizendo, a não ser que sejam questões espirituais que Deus determinou para aquilo. Sim. Então você entende, irmão? Tem coisas que Deus vai proporcionar na hora. Na hora. Mas tem coisas que vai levar-se um tempo. Por isso que Gálatas capítulo 6, versículo 9, fala sobre isso. O 9 de Gálatas 6 diz, e não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então, ou seja, há um tempo determinado para a colheita. Há um tempo determinado. O que a gente não pode fazer enquanto a colheita não chega? Desistir. De crer, de acreditar que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. São essas verdades que nós precisamos ter por certo dentro do nosso espírito. Se nós fôssemos falar da nossa amiga Susana Wesley, quantos filhos? 19. 9 morreu, ficou 10. Certo? Todos os dias ela tinha meia hora com pelo menos cada filho. Marido preso, ela cuidava de toda a casa, cuidava dos 10 filhos e ainda tinha meia hora com cada filho e ainda tinha o seu tempo de oração. Você entende? A administração. Ela não desistiu e ela colheu. John Wesley, cara, o cara que fez um estardalhaço no mundo.
O irmão dele, o cara que escreveu, agora eu me esqueci a quantidade de hinos que são cantados até nos dias de hoje. Fora a sua geração, a sua descendência vindoura, quantas coisas, quantos homens se levantaram ao decorrer de tudo isso. Então, tudo que nós fazemos é semeadura. E aí nós temos a semeadura do espírito, a semeadura da carne. Ou seja, semear na carne vai trazer corrupção, mas semear no espírito vai trazer vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Olha o que diz: portanto vos afirmo, vivei pelo espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Ou seja, é como se a carne dissesse: semeia aqui para mim. E do outro lado o espírito estivesse dizendo: não, semeia para mim. Então é uma guerra, é uma treta rolando. Aí no 18 diz: contudo, se sois guiados pelo espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, são reais, são ações: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então lembra? Ações, palavras e escolhas. Ou seja, a todo tempo a carne está querendo assumir o embornal de semente. Todo tempo. Todo tempo a nossa carne, nesse bistecão nosso aqui, quer pôr a mão no embornal da semente aqui e ó, semear. Só que olha o que diz no versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então você entende que existe um conflito para ver qual hemisfério vai semear mais, se vai ser a carne ou se vai ser o espírito. Então, ações, palavras e escolhas. Até nisso, gente, eu vou ter que ser prudente. Até nisso. Se nós fôssemos falar da parábola do semeador, lembra? O semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram a semente. Outra parte caiu num solo rochoso. Até cresceu, mas vindo o sol, as queimou e morreu. A outra parte caiu entre espinhos. Até cresceu, mas os espinhos fizeram o quê? Sufocaram e morreram. Mas uma quarta parte caiu em terra boa. E essa produziu colheita de 30, 60 e até 100 vezes mais. Então você consegue entender que quando eu administro as minhas sementes, escolhendo semear em uma terra boa, a colheita vai ser em 30, 60 e até 100 vezes mais? Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Mas eu preciso tomar cuidado para quê? Para não desperdiçar semente à beira do caminho
solo rochoso e entre espinhos. E eu preciso tomar cuidado para não desperdiçar as minhas sementes. Senão, como que vai ser? Nós vamos ter problema. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Ou seja, outro exemplo, exemplos de generosidade nas nossas ofertas. 2 Coríntios, nós lemos, nós vamos repetir aqui, 2 Coríntios 9, agora nós vamos ler mais versículos. Do versículo 6 em diante, 2 Coríntios, diz assim, no versículo 6, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. De que tipo de semente esse texto bem claramente está dizendo? Financeira. Aqui é financeiro. Semente financeira. 11. Sereis enriquecidos em todas as áreas da vossa vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Antes da gente continuar, uma coisa muito interessante, cara, que a gente precisa entender é, a semente financeira, ela gera colheita em todas as áreas da nossa vida. Essa é a única semente multiforme, assim dizer, que vai gerar colheita em todas as áreas da sua vida. Você já parou para entender esses versículos de 2 Coríntios? É a única semente que te dá colheita em todas as áreas da vida. Você quer colher amor, você tem que plantar amor. Você quer colher alegria, você tem que plantar alegria. Você quer colher respeito, você tem que plantar respeito. Você planta uma semente específica para ter uma colheita específica. Mas a única semente que olha para nós e diz: sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, é a semente financeira. É a única semente que gera colheita em tudo para nós. Isso é muito doido, gente. Isso é muito extraordinário. Aí a gente se pergunta, mas por quê? Porque é claramente bíblico Jesus olhar e dizer: não podeis servir a dois senhores. Ele fala, você não pode servir a Deus e a Mamon, o dinheiro. Então você consegue ver que coisa extraordinária. Jesus dizendo, você não pode servir a dois senhores. Ele não estava dizendo dele e de Satanás. Ele está falando dele e do dinheiro. Dele e do dinheiro. Por quê? Porque, cara, o dinheiro, ele não é tudo, mas ele favorece praticamente em tudo. Tô doente, você vai lá e paga uma consulta. Tô com fome, você vai lá e come uma paradinha. Queria tirar férias, você paga a viagem. Eu queria ajudar alguém, você vai lá e ajuda, você semeia. Todas as áreas da vossa vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus.
E ele continua: porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de várias expressões de louvor e gratidão a Deus. Que coisa doida, né? Gente, a palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela é extraordinária. 13. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus, pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com aqueles e com todos os outros. O que Paulo está dizendo? Gente, o dinheiro de vocês nos financiando, além de louvar e glorificar a Deus, gera salvação na vida de outras pessoas. Por quê? Porque se eu não posso ir, aí a gente poderia usar a expressão de missões. Você pode fazer missões agora, irmão Ramiro? Deixar tua casa, deixar teu emprego e fazer missões, sei lá, em algum canto, fala um lugar aí. Na África, você pode fazer isso? Mas se tem um missionário que pode fazer isso, você junto com ele pode fazer? Que jeito? Investindo. É isso que Paulo está dizendo. O dinheiro que vocês estão aplicando está louvando, glorificando a Deus e gerando salvação. Porque o povo não podia ir, mas Paulo, os discípulos estavam indo. Então, gente, vocês conseguem entender que loucura essa parada de semeadura? É muito doido, né, gente? A minha cabeça fica muito louca aqui, vocês não têm noção. 14. E eles orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Gente, isso aqui é extraordinário. A semeadura financeira, ela é extraordinária. E a semeadura financeira é a área que o inimigo mais ataca. Por quê? Porque se não tem quem financia, não tem como ir. Entendeu? Mas graças a Deus que sempre tem alguém para financiar. Nem que seja de outro lugar. Nem que seja de outra nação, alguma coisa. Deus vai enviar o recurso. E o mais louco de tudo isso é que, cara, Deus não deixa faltar semente para quem semeia. Nós lemos isso nos versículos acima, né? No versículo, deixa eu só pontuar ele aqui para você. No versículo 10. Aquele que oferta a semente ao que semeia. Quem que oferta a semente? Deus. Para quem que ele oferta? Para quem semeia. Então, se eu sou um semeador financeiro, Deus vai me dar semente ou vai reter a semente? Ele vai me dar semente. Por quê? Porque eu estou semeando. Semente não se come. O que é que come? O pão. Você vê como Deus deixa tudo bem separadinho na palavra para que a gente possa ter entendimento? Aquele que oferta semente. Para quem? Para quem semeia. E o pão ao que tem fome. Então, ou seja, a semente Deus me dá para me semear. E o pão ele dá para mim comer. Então tem coisa dentro da palavra que é extraordinária, cara. Olha lá, também vos suprirá e multiplicará. A semente fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Amém até aqui? Alguma pergunta?
Amém. Sementes de boas ações e justiça. Olha o que diz em Provérbios capítulo 11. Aqui nós vamos ler alguns versículos, então fica agarrado comigo aí, amém? Provérbios capítulo 11 diz assim, ó, versículo 1 em diante. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Irmão, se eu fosse explicar os 21 versículos aqui, nós ia varar a noite falando aqui hoje. Mas eu quero que você anote e leia na sua casa depois, pontuando, com calma, com tranquilidade. Deus odeia, Deus tem ódio do quê? Balança desonesta. O que é balança desonesta, Richard? É quando eu quero sair lucrando em cima de você, não sendo justo na nossa negociação. Deus olha para isso e diz, eu tô com ódio do que você está fazendo. Isso é muito forte, né, irmãos? Não, eu vou dar uma gambelada aqui e vou ganhar nas costas do Ramiro. Deus está olhando e está dizendo, eu tô com ódio de você. Eu tô odiando a sua desonestidade. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ó, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Já teve muitas pessoas que discordou de mim. Por isso, tá? Mas eu não tô nem aí para quem discorda. Eu não tô nem aí para quem discorda. Quando o pastor Ângelo veio para cá, ele doou um monte de coisa que é lá da igreja lá. De som, lembra? Um monte de coisa. Aí, cara, nós tínhamos um monte de cabo, nós tinha caixa de som, nós tinha microfone, nós tinha uma medusa, irmão, um monte de coisa. O que a gente fez? Cara, nós estamos precisando disso. Fechou. Usamos, pegamos tudo que nós precisávamos. O que a gente fez com o resto? Guardamos. Guardamos e eu já comecei a orar. Senhor, aonde o Senhor quer que eu envio esses recursos? E eu fui orando. De repente, entraram numa das igrejas aqui do bairro e roubaram o som novinho deles, gente. Novinho. Eles tinham comprado o som e não tinham pagado nem a primeira parcela ainda. Novinho. Eu fiquei sabendo, eu fiquei muito irado, muito possesso. E aí eu fui atrás do pastor, eu falei, pastor, ele falou, pastor, nem me fala, rapaz, eu tô tão triste e tal. A gente já conseguiu ganhar uma mesinha de som e tal, mas, cara, assim, cabo. Falei, eu tenho um negócio pra você. Bora lá. Trouxe ele aqui na igreja, irmão. Abri as coisas, eu falei, pastor, o que o senhor precisa? Bora lá. Separamos tudo, ele olhou e tal. Aí ele virou e falou assim, pastor, quanto que é isso aqui? Eu disse, não é nada. Ele falou, como que não é nada? Eu falei, não é nada. Não, pastor, mas isso aqui. Eu falei, rapaz, isso não é meu. Isso é do Senhor Jesus. A igreja é de Jesus. Então leva e que te abençoe lá. Foi uma parte. Sobrou uma outra parte. Fui pregar num outro lugar, eu olhei a situação precária do som. Cheguei aqui, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Reuni na época o Fernando, e aí estava também o Ademir, e tinha mais alguém, já começamos a separar daqui, liguei para o pastor, eu falei, o senhor consegue dar um pulo aqui? Ele veio lá da outra cidade, chegou aqui, eu falei, cara, tem isso aqui para você. Ele olhou e falou assim, pastor, quanto que é? Eu disse, não é nada. Por quê, irmão? Porque eu entendo que não é meu, é do Senhor. Tem pastores que discordam de mim. Teve pastores que já olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor me desculpa, mas eu venderia e investiria em outra coisa na igreja. Eu dizia, mas rapaz, não vai faltar. Deus vai prover. Você entende? Então, tem coisas que não é para a gente negociar, é para a gente semear.
E hoje nós estamos com um som abençoado. Tem pessoas que vão olhar e vai dizer que isso é idiotice. Não, foi semente. E hoje nós estamos colhendo. Tem tanta coisa que esse som nosso ainda faz, né, Ramiro? Que a gente nem descobriu ainda. Mas tem muita coisa que a gente nem descobriu ainda. Então, gente, Deus odeia a desonestidade. Deus não gosta disso. Ele não tem prazer nisso, ele tem prazer naquilo que é exato. E às vezes a gente é bom para negociar, mas é péssimo para abençoar. Tem coisa que está parada em casa, tem coisa que está lá. Meu Deus, é um apego emocional com as coisas. Cara, abençoa. Abençoa. Você entende? Tem pessoa que aquele negócio, aquela desonestidade, aquele, meu Deus, esse saquinho, mas, não, eu vou guardar porque vai que esse saquinho, não quer nem soltar o saquinho aqui. Vai que esse saquinho, meu Deus, irmão, manda esse saquinho embora, pelo amor de Jesus. Amém, irmãos? Claro que a gente tem que entender, irmão, que tem coisas que a gente pode negociar. Tem coisas que a gente pode negociar, amém, irmão? Tem coisas que a gente pode chegar e dizer, cara, estou precisando de um recurso aqui, pô, vou fazer por um preço honesto, um preço bom. Fechou, legal. Mas tem coisa, gente. Tem coisa que está quebrada e os outros querem vender. Tem coisa que está bagaçada e a pessoa quer dar uma maquiada para poder vender. Isso é desonestidade. Desonestidade. Uma pessoa disse assim para mim, eu vou vender o carro. Porque está com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Eu falei, tá, mas você vai vender desse jeito? Vou. Eu falei, tá, e aí que a pessoa que comprar? Arruma? Aí a pessoa ficou me olhando. Disse, cara, o mínimo que você poderia fazer era arrumar o que tem que ser arrumado, depois você vende. E você pega uma coisa nova. E a pessoa olhou e falou assim, poxa, pastor, obrigado. Você tinha razão no que você falou. A pessoa foi, arrumou o que ela tinha para arrumar e vendeu. Mas quantas pessoas estão logrando outras dessa forma? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. 2. E vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Isso aqui é muito sério. É uma palavra que a gente precisa meditar muito, né? Porque a arrogância, irmão, ela vem junto com a desonra. A arrogância vem junto com a desonra. E a Bíblia fala que a arrogância, ela antecede a queda. Toda pessoa que começa a se mover num lugar de arrogância, começa a contar os dias. Vai ter uma queda ali na frente. Credo, pastor. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que diz. A soberba, ela antecede a queda. Amém? 3. A integridade dos justos guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, a música e a alegria no ar. Deus tem um problema com os ímpios, gente. Deus tem uma treta com os ímpios.
E eu queria te dar uma tarefa para essa semana, amém? Pesquisa a fundo o que significa a palavra ímpio. Pesquisa a fundo. Eu já sei o que é, já estudei sobre isso, eu quero que você faça. Porque a gente tem mania de achar que ímpio é quem? Quem está lá fora. A gente acha que o ímpio é quem? É o desviado. Agora é ímpio, agora desviou, está ímpio. Então a tarefa para você é essa: pesquisa com profundidade o que é ser um ímpio. Você vai se assustar, porque o buraco ali é mais embaixo. Pode falar. Uhum. Uhum. Sim. Faz a cabeça crescer. Ó, no princípio da sabedoria nós falamos sobre isso, lembra? Nós separamos a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, lembra? Nós separamos na aula da sabedoria esses três estágios, né? A inteligência é aquilo que se desenvolve, né? O conhecimento é o que você paga, que você dedica para estudar e tal. Agora, a sabedoria, ela vem de Deus. Então, o que acontece? Chega a me arrepiar isso, gente. Quando a Bíblia fala lá em Coríntios 8, onde fala, 1 Coríntios 8, que vindo o conhecimento, a pessoa se ensoberbece, é justamente por isso. Quando a gente não sabe administrar conhecimento, a gente acha que todo mundo que está perto é burro. Entendeu? Quando a gente não sabe administrar o conhecimento que temos, a gente acha que todo mundo que está perto é burro. Então aí o jeito de falar já é diferente, a forma de tratar é diferente, entendeu? Por isso que aí a Bíblia vai dizer, veio o conhecimento, pode esperar. Vai vir uma paulada ali na frente, se não souber administrar. Nós devemos, eu sou enfático em dizer isso e vocês sabem, nós devemos estudar, devemos aprender, devemos buscar conhecimento, devemos investir nisso. O que a gente não pode? Deixar a cabeça crescer, porque se a cabeça crescer, irmão Richard, o pescoço não aguenta. O meu primeiro pastor dizia assim, irmão Diego, cabeça não se corta, cabeça cai sozinha. Teve um dia que eu tomei coragem e perguntei, não entendi isso aí, me explica. Ele falou assim, cabeça, ela é do tamanho proporcional que o teu pescoço aguenta sustentar. Se ela começa a crescer muito, o pescoço não vai aguentar, o que vai acontecer? Ela vai tombar. Quando ela, chegou a estralar meu pescoço. Quando ela tombar aqui, ela quebra o pescoço, acabou. Então, ou seja, ainda que a gente tenha um vasto conhecimento, precisamos entender que a humildade, ela antecede a honra. Então, se a soberba antecede a queda, a humildade antecede a honra. Agora eu só não lembro onde está escrito, se quiser procurar aí, só para mim falar aqui. Provérbios, né? Só para eu poder compartilhar aqui. Amém? Para o pessoal que está assistindo aí. Paramos no versículo Provérbios 16, 18. É isso aí. E a humildade, ela antecede a honra. Glória a Deus. Bora lá. Versículo 11. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falta de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento certo de se calar. Até tem um provérbio que diz, né, que quem fala demais sofre de perturbação, mas o sábio é aquele
que se cala. Tem hora que a gente demonstra perturbação. Que jeito? Falando mais do que os cotovelos, como diziam os antigos. E tem hora que a gente tem que, ó, o próprio Provérbios também diz que o insensato, quando fecha a boca, se passa por sábio. Ó. A Bíblia fala que o insensato, quando fica de boca fechada, as pessoas olham e dizem, poxa, olha que sabedoria. Mas vindo logo ele abrir a boca, todos descobrem a sua insensatez. Então é muito sério isso aqui. Versículo 13. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Gente, isso aqui é muito sério e eu quero enfatizar para você. Não tome decisão sem antes buscar conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos existe sabedoria. Não tome decisão sem consultar conselhos. E às vezes é bom consultar até mais. Porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Esses dias atrás eu estava trabalhando, misericórdia. O meu telefone tocou, era uma pastora lá do Mato Grosso, cara, conversando comigo. Ela disse, pastor, até falei para a Dani, pastor, eu estava aqui orando e Deus mandou eu te ligar porque você tem a resposta que eu preciso. Quando ela falou isso em pensamento, eu disse, Senhor Jesus, agora como é que nós vamos fazer aqui? O Senhor falou para essa mulher, o Senhor vai ter que me dar as respostas aqui. E no final das contas, né, depois ela disse, me mandou mensagem, pastor, eu quero só confirmar tudo que o Senhor falou, era isso mesmo, obrigado, tal, e cara, foi muito legal tudo isso. Então, irmãos, peça conselho. 15, quem serve de fiador com certeza sofrerá as consequências, entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outro estará seguro e em paz. Ou seja, aquilo que não é responsabilidade sua, irmão, paz. O pastor Valério fala muito isso, né? Vá na paz. Ele faz desse jeitinho aqui ainda. Então, aquilo que não é responsabilidade sua, vá em paz. Se você assumir, aí você vai ter que arcar com a responsabilidade do filho. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros e a si mesmo faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. 18. O ímpio recebe pagamento enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Amém? 19. Tão certo como a retidão conduz uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos esta certeza, os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Amém? As nossas sementes de fé também são muito importantes. O texto que eu quero ler para você é Salmo 126, versículos 5 e 6, que diz, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Para a gente encerrar, é muito importante, irmãos, não perdemos a oportunidade de semearmos. Não perca a oportunidade de semear na vida de alguém. Não perca a oportunidade de semear. Semeie, vai ter colheita. Um texto base para essa frase que eu escrevi aqui é Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, amém? Não perca a oportunidade de semear. Depois eu quero que você leia na sua casa esses 6 versículos, amém? A semente, ela faz parte da nossa vida. Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Só parafraseando, fala, né, sobre nós semearmos de manhã, de tarde, de noite, não olharmos o vento, não olharmos, né, as estações, mas semearmos. Sabe uma coisa que eu aprendi, e eu preciso compartilhar com você, que é muito extraordinário?
Às vezes a gente fala assim, eu estou vivendo na estação do inverno. Quando alguém fala para você que está vivendo na estação do inverno, o que essa pessoa está querendo dizer? Está passando um momento ruim, né? Difícil e tal, não é? Porque todo mundo fala que o inverno é uma coisa difícil e tal, né? Sim, é essa questão, o inverno, né? Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que no inverno, a semente que foi semeada não morre e não estraga. Porque a baixa temperatura conserva a semente. Cara, eu fiquei fascinado quando eu aprendi isso. Eu não sabia. Eu não sabia. Por isso que eu lembrei desse mato nojento que nós temos aqui nas Britas. Qual é a única estação que a gente não precisa arrancar mato, não precisa nem bater veneno? Mas quando passa o inverno, essa miséria desses matos aparece para cima da noite para o dia. O inverno fez o que com a semente? Conservou. Então isso significa o quê? Ainda que seja um período de inverno, semeie. Deus vai estar conservando a sua semente. Amém? Então semear faz parte da nossa vida. Como nós vamos fazer isso depende exclusivamente de cada um de nós. Então é muito importante a gente entender essa questão. E o último texto que nós vamos ler é João, capítulo 3, versículo 16 e 17, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. João, capítulo 3, versículos 16 e versículos 17. E a frase que eu escrevi foi: Deus foi o primeiro a praticar o princípio da semeadura. Amém, irmã Nath? Glória a Deus por isso. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. Então, olha que coisa linda, isso que eu vou dizer para você agora. Deus foi o primeiro a praticar o princípio da semeadura. Enviou a sua única semente para que ela morresse. E quando ela ressuscitasse, junto com ela, quem acreditasse nessa semente, desfrutasse da salvação e da vida eterna. Então, gente, o princípio da semeadura, ele rege vida, aonde nós liberamos uma semente. Amém? Semeie em todo o tempo. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo, compartilhar? Diga-me tudo descontaminado. Aleluia. Acrescenta. Sim. Isso. Exatamente. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Gente, nada contra o conhecimento também, vocês entenderam, né? Por favor, você que está em casa na internet, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que nós não devemos buscar conhecimento, de maneira alguma. Nós temos que investir em conhecimento. O que a gente não pode é ter um acúmulo de conhecimento e tratar as pessoas que não têm o mesmo conhecimento como se elas fossem ninguém ou como se elas fossem nada. Pelo contrário,
À medida em que nós compartilharmos do conhecimento que nós recebemos, nós vamos estar semeando. Isso vai gerar um maior entendimento para nós e vai estar também gerando vida nas pessoas. Amém? Eu acho bem legal esses caras que fazem aí, vamos fazer um curso aqui online de 3 dias gratuito. Os caras não ensinam tudo, mas tem coisas que você aprende ali naqueles 3 dias que revolucionam a sua vida. O que eles fizeram nesses 3 dias? Semearam na sua vida. Claro que se você for lá depois de comprar o curso, né, vai ter uma bagagem maior, um conhecimento maior, é válido. Por favor, entendam isso em nome de Jesus. É válido o conhecimento. O pastor Ângelo está fazendo faculdade, engenheiro de elétrica. É super válido. Por quê? Porque, cara, daqui a pouco esse cara é formado e esse cara vai poder estar fazendo trabalhos muito melhores do que o que ele está desenvolvendo hoje. E o que ele está desenvolvendo hoje é o que ele vai gerar de emprego para outras famílias. Então é válido. Estude, busque conhecimento, invista em conhecimento. Só não permita que a soberba tome conta de você. Porque o dia que a soberba tomar conta de você, a queda, ela é inevitável. Amém? Mais alguma? Um de cada vez? Para não ter tumulto? Aleluia. O irmão aqui digitou algumas coisas aqui no canal, mas foi só o que a gente compartilhou. Então vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Te agradecer, Pai, por essa aula que nós tivemos, pelo que aprendemos sobre o princípio da semeadura. Senhor, muito obrigado. E que o Senhor possa nos conduzir nesse lugar de administrarmos com sabedoria as sementes que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Que as nossas ações, as nossas palavras e as nossas escolhas sejam regidas pelo céu. E que em terra boa possamos expressar as nossas ações, palavras e escolhas, para assim então termos uma colheita abençoada, de 30, 60 e até 100 vezes mais, em tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Senhor, eu quero também orar mediante as nossas sementes financeiras. Pai, toda dificuldade que muitas vezes nós temos de compreender, Senhor, o semear financeiro, o investir, Deus, o de ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nas nossas primícias, Senhor, na vida das pessoas, que, Deus, toda essa dificuldade seja transformada em uma compreensão, Senhor, de exercer aquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. A sua palavra é muito clara em dizer: o Senhor oferta semente ao que semeia e não deixa faltar o pão para aquele que tem fome. Então, Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por esse tempo. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando, e que do mesmo jeito que foi bênção para nós essa palavra, que tenha sido bênção para a vida deles, para a casa deles, e que aqueles que assistirão depois também sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Pai, amanhã sexta-feira, final de semana chegou. Deus guarde o nosso final de semana, abençoa o nosso final de semana, e que o nosso final de semana seja regado de muita bênção, muita alegria e muita semente abençoada. E que o nosso domingo, Senhor, às 19 horas, seja uma manifestação do céu na terra, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela vida da Priscila. Senhor, amanhã, às 7 da manhã, a Priscila vai estar sendo internada para o nascimento do Diogo. Nós já estamos alegres no coração, esperando o Diogo chegar. Pai, que seja um parto abençoado. Que Deus, o Dioguinho, venha repleto de saúde. Que seja um parto de muita alegria, de muita bênção, Senhor. E que possamos nos alegrar no nascimento do Diogo, junto com a Priscila, com o Hélito, com a Martina, com toda a nossa família, em nome de Jesus. Nós oramos por ela, pelo Dioguinho, pelo Wellington, pela Priscila, pelos médicos, os enfermeiras que estarão participando, Senhor, desse parto. Que Deus, o Senhor, seja o condutor.
de todos os momentos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja hoje e sempre em nossa vida, em nossa família, na vida de quem crê. Diz amém e amém. Deus abençoe, irmão. Vai na paz do Senhor Jesus. Tem café, vai tomar café. E até domingo, em nome de Jesus.